Cumprimento a igreja com a paz do Senhor novamente. Aqueles que puderem ficar em pé, para a leitura da Bíblia. O texto bíblico que eu trago hoje está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor diz para mim e para você: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença nessa Tua igreja, Senhor, casa de oração, de adoração e de louvor. Neste momento, Pai, que eu seja usado como um canal de bênção, transmitindo a Tua palavra. Palavra esta que venha ecoar em nossos ouvidos, ser transportada aos nossos corações para que seja enraizado e possa estarmos edificados, pois pode vir o vento, a tempestade, que nada nos abalará, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Caminho esse que devemos trilhar a cada passo, pois a luz do Senhor é aquela que nos resplandece, iluminando toda a nossa caminhada. Senhor, que nossos irmãos possam sentir a Tua presença. Essa é a oração que lhe peço, essa é a oração que lhe faço, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth é um livro que engloba uma família daqueles tempos em que até hoje é a mesma situação que vivemos na nossa vida. A Bíblia relata neste livro um acontecimento que prova para nós que o texto bíblico, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo amanhã. É como o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Esta família de Belém está passando por uma situação que é a situação de Juízes, que é o texto bíblico antes do livro de Ruth. Uma situação de fome, uma situação ruim, em que essa família está enfrentando situações para o nosso cotidiano que também enfrentamos no nosso dia a dia. E que muitas vezes um chefe de família como líder, ele se preocupa muito com a tua família. E este homem se chama Elimeleque. Um homem que, quando sabe que a fome vai assolar aquele ambiente em Belém, ele toma a decisão junto com a tua esposa Noemi de sair da tua terra e ir para uma terra chamada Moabe. Muitas vezes tomamos decisões sem consultar, sem clamar, sem orar ao Senhor pedindo um direcionamento. Isso faz parte do nosso dia a dia, através de uma decisão de estresse, de ansiedade, de nervosismo. Na nossa vida, muitas vezes, temos problemas particulares com um filho ou um parente, em que você acha que é melhor você sair da onde você está para partir para outra cidade, achando que isso vai resolver, não entregando nas mãos do Senhor um direcionamento. E você se desloca para esse lugar sem conhecer ninguém, sem ter um ponto de referência. Essa era a família de Elimeleque, junto com sua esposa Noemi, saindo de sua terra, talvez sem consultar o Senhor nosso Deus, pedindo uma tranquilidade, uma calma, um direcionamento, mas tomando uma atitude de ansiedade e desespero. Algo natural em nossa vida de hoje. Quem não se desespera quando vê que algo está acontecendo e que vai afligir a tua família? E eles se deslocam até Moabe, Noemi e Elimeleque. Começam a viver a sua vida junto com seus dois filhos, Malom e Quilion.
Os 2 filhos acabam se casando com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Vivem as suas vidas, mas diante de toda aquela trajetória, aquela caminhada, vem a falecer Elimeleque. Noemi agora está com seus 2 filhos e 2 noras, e mais lá à frente, Noemi também vem a perder os 2 filhos, Malom e Quilion. Malom casado com Ruth e Quilion casado com Orfa. Uma situação em que vivemos no nosso dia a dia até hoje. Há de quem ficar feliz com uma situação dessa. Nenhum de nós, quando perdemos um ente querido, não conseguimos se restabelecer. É difícil, é uma trajetória ruim em que nós não concordamos em hipótese alguma. Mas o que nos consola é a palavra do Senhor. É ela que nos edifica, é ela que nos vai nos conduzindo para que nos conforte diante de uma situação dessa. E Noemi agora está somente com suas 2 noras. Noemi parte de sua cidade, está numa situação sem marido, sem os seus filhos, numa situação de pobreza, Noemi, e chega à conclusão que, como todos de nós, não queremos incomodar o próximo, porque Noemi acaba sabendo que na sua terra de Belém a situação volta-se ao normal, a colheita volta-se ao normal. Então Noemi chega à conclusão que não há mais motivo para que ela fique em Moabe. Reúne suas 2 noras, Ruth e Orfa, para dizer que está retornando à sua terra. A princípio, Noemi, em sua mente, ela vai voltar como? Sozinha. E ao consultar as suas 2 noras, dizendo que não há mais nada para oferecer às suas 2 noras, devido à tua idade, e ela está partindo de volta. Orfa, conversando com Noemi, se despede para que fique na sua cidade, Moabe, onde estão os seus parentes, onde está a sua vida. Mas quando Noemi conversa com Ruth, Noemi não faz ideia de qual vai ser a resposta de Ruth para Noemi, quando Noemi diz que está partindo de volta para a sua terra de Belém. É neste momento, irmãos, que começa um transformar na vida de Noemi. É neste momento que começa um transformar na vida de Ruth. Muitas vezes não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, porque só pertence a Deus. Muitas vezes estamos chateados, tristes, desesperados numa situação, mas Deus está preparando o melhor para mim, para você, irmãos, para todos nós. Não tem como você mudar essa trajetória. Deus está nos sondando 24 horas por dia. É Ele que cuida de nós. Deus não quer ver o teu filho triste e desanimado. Deus quer ver você sorrindo, feliz, olhando para a frente. Deus quer o melhor para mim e para você. Mas isso não se passa em nenhum momento na cabeça de Noemi e nem de Ruth. Para Noemi está tudo perdido, não há mais saída. Estou voltando pobre e sozinho. Órfã já me despediu. Mas Noemi não está com esperança de que alguém vá com ela. Porque não tem cabimento uma pessoa sair de sua cidade e ir para outra qual não conhece ninguém. Noemi já sabia que errou neste momento e que não poderia levar Ruth para acontecer o mesmo erro. E também está voltando pobre, sem nenhum embasamento, sem nada. Está voltando para a sua terra, Noemi. Ah, mas Deus é tão poderoso, irmãos. Deus é tão grande. Deus é maravilhoso, Senhor, que quando Noemi diz a Ruth, Ruth, estou partindo. Agradeço a você, a órfã, que tudo fez por mim, pelo meu marido, pelos meus filhos, mas eu estou partindo. E você vai ficar.
E nesse momento é o transformar de Deus na vida. Onde Ruth fala assim: Noemi, Noemi, não insiste, Noemi. Não insiste, Noemi. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu estiver, eu estarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Deus já estava trabalhando no transformar da vida de Noemi e de Ruth. Mas em nenhum momento as duas sabiam. Ruth, no meu modo de pensar, é uma guerreira. Uma mulher de postura, de decisão. Porque Noemi não prometeu nada para Ruth. Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Mas Ruth não estava preocupado com isso. Ruth estava preocupado que não poderia abandonar Noemi de jeito nenhum. Por isso ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Como dizer isso para uma pessoa, irmão, o qual você está indo para uma outra terra, o qual ninguém te conhece e não tem nada para te oferecer? Isso se chama lealdade. Isso se chama postura. Isso tudo é Deus no trabalhar da vida, mas as duas não sabem disso, nem Noemi e nem Ruth. É o famoso vamos, que lá nós vamos ver o que vai fazer. E estão voltando para Belém. Chegando em Belém, aquele povo que já conhecia Noemi, já começa o primeiro comentário. Isso é normal na nossa vida, né? O comentário que mais tem. Não é verdade, irmãos? Então, começou o primeiro comentário. Ah, essa não é Noemi? Aquela que foi embora e voltou agora? Parece que está cabisbaixa, chateada, impressão que não tem nada. E trouxe quem? Uma moabita? O que está fazendo no meio de nós, essa moabita? E Ruth, neste momento, ela responde assim: não me chame de Noemi. Noemi, não me chame de Noemi. Me chame de Mara. Mara de amargura, de tristeza, de dor. E essa parte do texto menciona que Noemi diz: o Senhor Deus pesou a mão sobre a minha vida, porque ela tinha perdido o marido e os 2 filhos. Irmão, quantas vezes na nossa vida acontecem fatos e nós dizemos assim: por que comigo, Senhor? Tinha que ser comigo, não poderia ser com o outro, mas justo comigo. Era o que, entre aspas, Noemi estava querendo dizer, e dizendo que o Deus pesou a mão sobre sua vida. Mas Deus é Deus. Você pode falar o que for, Deus é misericordioso conosco. Deus sabe muito bem que você está num estado de tristeza, Noemi, abalada por sua situação, e o que você disse: ainda continuarei atuando na tua vida, porque só o Senhor nosso Deus sabe aquilo que está preparado para você. Noemi chegou, junto com Ruth, mas não tem nada a princípio. E Ruth não veio para ficar deitado numa rede, balançando e esperando a hora passar. Ruth veio com o propósito de trabalhar e cuidar de Noemi. Ruth veio com o propósito que ela não sabia o que ia acontecer, mas Deus já estava atuando em sua vida. Deus já estava dando força para ela. Deus já estava no controle de tudo. Estava transformando aquela vida, embora ainda Ruth e Noemi ainda não sabiam. E Ruth, trabalhadora, menciona para Noemi: preciso ir trabalhar, Noemi. Preciso ir para o campo, para a colheita, para te sustentar. Eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso. E Noemi diz: filha, pode ir. E Ruth começa o seu trabalho.
Ruth começa a pegar as sobras de espigas que estão na colheita, trabalhando e levando para Noemi, sustentando Noemi, fazendo aquilo que ela veio fazer com o propósito que Deus já estava junto com ela. E Noemi recebia o alimento e Ruth retornava ao trabalho. Irmãos, na vida onde Deus está no propósito de nossa vida, nada é por acaso. Sempre Deus está no controle de tudo. Nós estamos na palma da mão dele. Quantas colheitas havia naquele lugar em Belém? E Ruth começa o seu trabalho numa colheita, sem saber nada. Escolheu uma colheita e começou a colher. Sobras e trabalhando. Mas Deus manda você no direcionamento certo. Deus não muda a sua trajetória. Deus sabe muito bem o que lá na frente, o que vai ser de bênção na sua vida a todo momento. Nesta colheita, escolhida aleatória por Ruth, porque o texto bíblico não menciona que Noemi disse para ela, você vai na colheita A, B, C, ou X, Y ou Z. Não, só disse a Ruth, vai trabalhar. Mas Ruth está numa colheita de um homem chamado Boaz. Um homem que é responsável por uma colheita enorme. Um homem de educação, um homem de postura. Um homem que é parente de Elimeleque, esposo de Noemi. Olha o trabalhar de Deus. Ele mandando Ruth no direcionamento certo, sem Ruth saber de nada, sem uma direção de Noemi. É o destino que Deus manda eu, você e todos nós, o destino certo quando você acha que não há mais nada o que fazer. Quando Ruth volta a Noemi, Noemi pergunta, e aí, como é que foi a colheita? E ela diz, conheci um homem chamado Boaz. Noemi já sabe quem é Boaz. Fica surpreendida com aquilo e pede para Ruth voltar à colheita no outro dia. Todo lugar que nós estamos, nós temos uma trajetória. E aonde você chega, todos querem saber qual é a sua trajetória. Quem você é, o que você faz, quais as suas atitudes, quais são os seus procedimentos, qual é a sua postura no dia a dia. Ninguém absorve você em algum lugar, você tem uma referência para saber de onde você veio. Boaz, o texto fala isso e eu fico impactado com essa parte do texto. Diz que Boaz, quando chegava nos seus, vamos dizer, seus funcionários ali da colheita, para ficar mais explicativo, ele dizia assim, a paz esteja convosco. Glória a Deus. E os funcionários respondiam, Deus te abençoe. Já viu um chefe falar isso para o seu funcionário? De 10, acredito que seja 1. Mas o texto relata isso. E Boaz pergunta para os seus funcionários da colheita, quem é essa mulher? E um deles diz, essa é a Moabita que veio junto com Noemi de Moabe. Mas Boaz não pode acolher uma pessoa sem ter referências. Por isso que eu falei de atitude, de postura. Ele consulta Noemi e Boaz. E Noemi diz, essa é a Moabita que voltou comigo, que deixou a sua cidade, que está agora no mesmo povo que o nosso, no mesmo Deus que o nosso. E ela é quem cuidou dos meus filhos e do meu marido com excelência. Faça tudo na sua vida com excelência. Tanto na sua casa, quanto no seu trabalho. E principalmente na tua igreja. Porque aqui não é para homens, aqui é para o Senhor nosso Deus. Boaz, sabendo do histórico de Ruth, diz a Ruth, você não pega mais a sobra das espigas, você pega as mesmas espigas que os meus funcionários.
E tem mais, você vai beber da mesma água que os meus funcionários. Isso se chama confiança. Colocar alguém que veio de outra terra dentro do ambiente em que os seus funcionários trabalham, te dando total liberdade. Isso se chama confiança. É isso que precisamos ter na nossa vida, confiança das pessoas. Precisamos confiar um no outro. Sem confiança não chegamos a lugar nenhum. Sempre temos um pé atrás, sendo que o nosso pé tem que ser um pé para frente. Avante, para frente. E Ruth começa a trabalhar. Certo dia, Noemi, bem orientada, orienta Ruth que num dia à noite Boaz estará dormindo em seu campo. E diz a Ruth: ao anoitecer você deitará aos pés de Boaz. E de madrugada, se ele acordar, ele vai se descobrir e vai conversar contigo. O texto bíblico não menciona nenhuma intimidade com essa atitude. Essa atitude eu coloco no meu pensar que seria da época um protocolo, um sinal, um procedimento para que Ruth e Noemi soubessem, através dessa atitude, se Boaz realmente queria assumir Ruth. Acontece esse fato, Boaz conversa com Ruth e Ruth retorna a Noemi. Noemi quer saber todos os detalhes, mas o detalhe principal é que Boaz conversou com Ruth. E Noemi, sabendo de todo esse procedimento, o qual a orientou desde o início, ela diz para Ruth: até o findar do dia, ou em alguns dias, Boaz tomará uma atitude referente a isso. E Ruth continua a sua vida normal. Noemi também, sempre orientando Ruth. Ruth é a pessoa que está alimentando, apoiando, dando o suporte para Noemi. Como Noemi iria abandonar Ruth? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Certo dia, Boaz reúne 10 pessoas na porta daquela cidade. Seriam como 10 testemunhas. Boaz só poderia assumir Ruth depois de consultar um antecessor a ele. É como se fosse uma família com vários irmãos, em que ao você assumir um procedimento, você tem que consultar o filho mais velho, para ver se ele há interesse nesse procedimento. Caso ele não queira, você assume. Essa era a situação naquele momento. Para que Boaz viesse a assumir Ruth, ele teria que comprar as terras de Elimeleque, que era a mesma terra de Noemi, sua esposa. Comprando essas terras, ele assumiria Ruth. Reúne 10 testemunhas na entrada da cidade, chama essas 10 pessoas, e essa pessoa em que Boaz chama, o texto bíblico não menciona o seu nome, ele só diz que é fulano. Acredito que tenha passado esse fulano, ele tenha chamado, e junto das 10 testemunhas, ele menciona: fulano, tem interesse de comprar terras de Elimeleque e de Noemi? Só que depois você tem que assumir Ruth, que é a viúva do filho de Elimeleque, que é Malom. Essa era a cultura daquela época. Esse fulano que o texto bíblico menciona, ele não se interessa em assumir Ruth. A partir deste momento, Boaz, a princípio, ele vai assumir Ruth e vai comprar as terras de Noemi com Elimeleque. Só que o texto bíblico menciona, irmãos, não basta termos só testemunhas. Existe todo um protocolo na época
para que se concretizasse isso na frente das 10 testemunhas. Fulano teria que tirar o seu sapato e fornecer a Boaz, mostrando na frente das 10 testemunhas que ele estava abrindo mão daquele procedimento, que eram as terras, e ele estaria assumindo Ruth. Oh, Pai amado, Pai querido, olha o transformar desta vida. Ruth, neste momento, está se tornando esposa de Boaz. Um homem da colheita, um homem correto, um homem totalmente reto ali nos seus procedimentos, o qual nem conhecia Ruth. Uma colheita em que Deus direcionou Ruth onde estava Boaz. A partir deste momento, Ruth coabita com Boaz, tendo um filho. Esse filho eles chamam de Obed, o servo do Senhor. Este filho é o filho que vai cuidar de Noemi na velhice. Oh Deus Todo-Poderoso. Essa é uma história de uma família que muitos de nós, às vezes, já passamos por esse processo. E é o processo que está acontecendo na vida de Noemi e de Ruth. Uma criança que futuramente vai cuidar de Noemi, que perde o seu marido, os seus 2 filhos e não vê solução em mais nada em sua vida. Mas aí está Obed. O texto menciona também que às vezes 7 filhos não substitui uma Ruth. Isso é muito forte no texto bíblico. E isso acontece no nosso dia a dia? Sim. Quantos relatos ouvimos falar de famílias em que seus filhos e parentes o abandonou? Mas aquele que você nem conhecia, ele está contigo até hoje. A conclusão que eu chego de todo esse texto bíblico, irmãos, espera no Senhor. Crises passam, ore, peça direcionamento da parte de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 menciona: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Crer no Senhor proporciona uma esperança que o amanhã pertence somente a Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, menciona: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Elimeleque talvez não entregou ao Senhor um direcionamento. Muitas vezes por impulso, por ansiedade, tomou a decisão de abandonar a sua terra e ir para uma terra desconhecida. Não importa a origem de seu irmão, abrace como ele é, pois também é filho de Deus. Ruth, mesmo sendo moabita, habitou no meio da família de Noemi. Não importa qual a posição, não importa de onde o seu irmão veio, abrace ele, acolha ele, não deixe separado, excluído, traga ele para você. Em Tiago, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Não podemos ser transgressores.
Por mais que Noemi achasse que Deus abandonou por sair de sua terra, e a perca de seu marido e seu filho, no final Deus proporcionou Obed, servo do Senhor, para resgatar tudo aquilo que perdeu. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, eu e você, muitas vezes nós podemos ser Noemi. Perdemos tudo. Isso faz parte, muitas vezes, da nossa vida, perder um ente querido. Ficamos muito entristecidos. Muitas vezes tomamos decisões, como Elimeleque, Noemi, de sair da tua terra, onde você tem o apoio dos seus parentes, o apoio de pessoas que te ajudam, achando que vai resolver o problema, mas muitas vezes não resolve. Eu chego à conclusão que muitos de nós aqui já fomos Ruth uma vez, somos Ruth hoje e podemos ser como Ruth amanhã. Eu não estou entendendo, irmão. Explique melhor. Você muitas vezes acolheu um parente seu que achou que tinha perdido tudo como Noemi, mas você cuidou dele dentro da sua residência, fornecendo a ele o alimento, a estadia, todos os dias que ele pudesse, até que ele pudesse se levantar. Esse foi o trabalho de Ruth. Fornecer aquilo que era necessário para Noemi. Talvez você tenha sido Ruth um dia, talvez você está sendo Ruth hoje, aquele parente seu que você acolheu na sua casa, a todo momento, a todos os dias. Seja Ruth na sua vida quando alguém precisar, como Noemi precisou e Ruth esteve ao seu lado a todo momento. Amanhã você pode ser Ruth. Alguém pode dizer que não tem mais nada, está tudo perdido, mas você vai dizer para a pessoa: eu estou contigo, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, a história de Noemi e Ruth está inserida no contexto nosso de hoje, no dia a dia. Fugirmos dos problemas sem levar a Deus. Achar que não tem mais solução, mas Deus transforma a minha, a sua e a nossa vida, como transformou a vida de Noemi e de Ruth, sem saber qual era o destino. Não queira saber o amanhã, porque o amanhã só a Deus pertence. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.